Você já imaginou ter um assistente trabalhando para você 24 horas por dia, que consegue tomar decisões sozinho, analisando dados e que melhora esse processo com o tempo? Pois é, isso já é realidade. E essa realidade tem nome, são os agentes de inteligência artificial. Eles são o próximo capítulo nessa emocionante história que vem crescendo com o avanço da tecnologia. Os agentes, eles trazem mais autonomia, né, para a tecnologia, e eles prometem te dar muito mais tempo para você conseguir tomar decisões estratégicas e analisar tudo que você precisar no detalhe do detalhe. E aí, quer entender tudo sobre os agentes de IA e como eles podem revolucionar a sua operação? Então fica comigo nesse conteúdo. Antes de tudo, deixa eu explicar um pouquinho qual que é o nosso propósito aqui nesse vídeo. Hoje, quando você olha conteúdo sobre agentes de IA, eles sempre têm dois extremos. Ou eles são básicos demais, ou eles são técnicos demais. E nossa ideia aqui foi criar um conteúdo que a gente consiga explicar de forma clara e que você consiga entender de fato como ele pode transformar o seu negócio e para qual caminho a gente está indo com essa evolução. Hoje aqui eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre os agentes de IA e como que eles funcionam. Eu prometo ser o mais didático que eu puder, mesmo que você não entenda nada sobre o assunto, eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo bastante coisa hoje. Vamos lá. Segundo a IBM, abre aspas, um agente de IA é um sistema que utiliza inteligência artificial para executar tarefas de maneira autônoma e atingir um objetivo determinado através da coleta e uso de dados. Um agente de IA é capaz de interagir com seu ambiente operacional e ser treinado para tarefas específicas. Fecha aspas. De acordo com uma previsão da Gartner, até 2028, 33% de softwares empresariais contarão com uma IA agêntica, com pelo menos 15% das decisões diárias de trabalho sendo tomadas de forma autônoma por esses agentes. Só para vocês terem noção, em 2024 esse índice foi de menos de 1%. Enfim, tem outras definições que podem ser até um pouco diferentes, mas basicamente as características dos agentes de IA são entender contextos específicos, elencar e realizar tarefas, interagir com o ambiente à sua volta, e pode ser virtual, mas também pode ser um ambiente físico, tomar decisões baseadas em dados. E tudo isso de forma autônoma. E para executar essas tarefas, os agentes já podem utilizar de aprendizado de máquinas, de bancos de dados pré-estabelecidos, do processamento de linguagem natural, de redes neurais e outros dispositivos, entre também outras abordagens. A gente vai falar mais disso daqui a pouco, segura aí. Antes da gente chegar nesses assuntos, vamos ter uma troca aqui, que é a diferença de LLMs, que são os Large Language Models, ou em português o grande modelo de linguagem, e agentes de IA. As pessoas confundem um pouco, mas na verdade eles são coisas com conceitos bem diferentes, então vamos dissecar um pouquinho aqui para vocês entenderem no detalhe o que é um e o que é outro. É importante já começar falando que os LLMs, eles não são agentes de IA, mas eles são a base de funcionamento de grandes ferramentas de IA que a gente conhece hoje, como por exemplo o ChatGPT e o Gemini. Já os agentes de IA, eles usam os modelos nos seus processos, mas eles são muito mais do que isso. Então vamos exemplificar para ficar mais claro ainda para vocês. O LLM é uma ferramenta passiva, então ele precisa dos inputs, então no caso do ChatGPT, os prompts, para gerar os outputs, ou então no caso do ChatGPT, gerar as respostas ou ajuda daquilo que você está pedindo. Já os agentes de IA, eles são independentes, então eles já têm um objetivo pré-estabelecido, eles raciocinam para entender qual que é a melhor forma de seguir e qual o melhor caminho para você atingir certo objetivo. E eles partem para ação, então eles interagem com muitas ferramentas, e eles observam esses resultados para eles definirem quais iterações serão necessárias, e aí, por fim, eles produzem o output que cumpre com o objetivo que foi proposto lá atrás. Ou seja, o agente de IA não é que ele só entende, mas ele raciocina, ele analisa e ele consegue tomar decisões de forma autônoma. Além, claro, de, como eu falei, interagir com outras ferramentas para que tudo isso aconteça de uma forma muito completa. Por isso, eles são muito mais sofisticados do que chatbots, por exemplo. Assim, se você tem a versão mais avançada possível do ChatGPT, ele ainda só responde as suas perguntas. O agente de IA, ele atua de forma autônoma, com mínima ou às vezes nenhuma supervisão. Ah, Gabriel, mas eu tenho aqui um GPT personalizado. Sim, existem os GPTs personalizados, mas eles ainda estão alguns passos atrás dos agentes de IA. Eles conseguem fazer um trabalho mais aprofundado do que só responder perguntas, e nesse caso as configurações, elas envolvem instruções mais acervo de dados. As instruções, elas consistem em um prompt ou um conjunto de prompts que vão executar certa tarefa sempre que você solicitar. E o acervo de dados é a base de conhecimento que você vai alimentando o seu GPT personalizado. Pode ser sobre você, sobre a empresa, sobre um projeto específico, enfim, tudo que você vai ensinando e ele vai aprendendo e vai colocando ali no palácio mental tecnológico dele. Aliás, aqui o que dita a qualidade, se você já utiliza no dia a dia, você sabe disso, é o quão específico você consegue ser quando você cria esses prompts. Então, quanto mais informações você colocar sobre o assunto, quanto mais características você pedir, mais calibrada vai sair essa resposta, mais calibrada vai ser a ajuda do GPT personalizado. Mas, como eu falei, a verdade é que os GPTs personalizados ainda estão uns passos atrás dos agentes de IA. Dito isso, o termo correto para a gente chamar o GPT personalizado, na verdade não é um agente de IA, né? Ele é um sistema agêntico. Isso quer dizer que ele emula um agente, mas ele ainda não consegue ter toda a estrutura e complexidade que um agente já tem.
depois dos GPTs personalizados, você tem o AI Workflow, ou Workflow de Inteligência Artificial, que é basicamente um framework com etapas que você especifica e depois o LLM ou LLM segue estritamente para dar as respostas que você precisa. Por exemplo, você pode criar um AI Workflow para sua agenda, vai cuidar dos meus horários, vai agendar, vai cancelar compromissos, ele vai conseguir fazer isso sem problema nenhum, mas ele não vai conseguir, por exemplo, te explicar como chegar no local da reunião, qual que é a previsão do tempo para aquele dia, porque esses pontos não estão inseridos na agenda. Mas calma, nem por isso você precisa abrir mão dos seus GPTs personalizados ou até de chatbots, porque eles têm sim muitos benefícios para você usar no seu dia a dia. Então você pode usar chatbots quando você quiser automatizar conversas repetitivas, quando você precisar, por exemplo, responder perguntas frequentes ou quiser dar atualizações sobre certo processo, mas você muda para agentes de IA quando você precisar de tarefas em evolução, entradas em tempo real ou alinhamento estratégico. Gabriel, ainda tá muito complicado, eu tô achando muito complexo, e é muito complexo, mas você sabia que a gente já utiliza vários agentes de IA no nosso dia a dia? E aqui eu vou trazer 5 exemplos para você entender como isso já está inserido na nossa rotina. O primeiro exemplo são os agentes baseados em utilidade. O Spotify ou o YouTube Music e todos esses aplicativos que trabalham com sugestão, todos eles trabalham com agentes de IA baseados em utilidade. Esses agentes avaliam as potenciais ações de um usuário com base na utilidade esperada. Tipo uma análise de ações e reações. Então, quando você termina de ouvir uma música ou quando você termina de ouvir algum podcast, essas ferramentas já te sugerem mais 5 conteúdos que você pode gostar que estão atrelados àquilo que você acabou de ouvir. Então, o que elas querem é estender o seu vínculo com a plataforma. E a utilidade aqui é a probabilidade de você clicar em um desses conteúdos relacionados. Ele consegue mudar as recomendações conforme o cenário muda. É isso que acontece também quando você pede um Uber com preço dinâmico, quando é hora de pico, quando tá chovendo muito, ou quando o valor de uma passagem sobe em certas épocas do ano. Para tudo isso, tem um agente de IA por trás trabalhando para essas empresas. O segundo exemplo são os agentes baseados em objetivo. E um exemplo bem legal é o aspirador robô, porque ele consegue entender onde estão as sujeiras da sua casa, onde são os limites da parede, e ele sabe quando ele tem que voltar para a base para recarregar a bateria. Esse é um exemplo bem divertido porque ele combina previsão e planejamento estratégico para alcançar resultados específicos. Nesse exemplo, todas as decisões tomadas pelo aspirador robô têm um objetivo: limpar sua casa. O terceiro exemplo são os agentes reflexivos baseados em modelos. Dando um passo além dos robôs aspiradores, a gente tem os carros autônomos, né? Eles são um bom exemplo de agentes reflexivos com base em modelos. Então, além deles perceberem o ambiente atual e visível, eles conseguem também perceber o que está parcialmente observável. Isso porque esse modelo, ele combina conhecimentos que ele adquiriu anteriormente com dados que ele está recebendo ali em tempo real. Isso permite que ele antecipe condições futuras, mesmo que ali no meio do caminho apareçam complicações. É assim que um Tesla, por exemplo, consegue evitar um acidente ou desviar de uma pessoa que está atravessando a rua. O quarto exemplo são os agentes de aprendizagem. Na Amazon, por exemplo, a recomendação de produtos acontece com base na leitura, no aprendizado dos hábitos de consumo de cada consumidor. Isso significa que, vamos supor que eu, Gabriel, estou pesquisando livros, então a Amazon sempre vai me recomendar livros, mas eu estou me mudando, estou indo para um apartamento novo, eu começo a pesquisar coisas de decoração. Automaticamente esse agente consegue entender o seu comportamento e falar: opa, ele não está mais tão interessado em livro, agora ele está interessado em itens de decoração, então vamos recomendar itens de decoração. O mesmo acontece, por exemplo, na Netflix. Então, se você tá naquela fase super dramática e você tá vendo filmes que você precisa chorar, a Netflix vai te recomendar filmes pra você se emocionar. Agora mudou a minha vibe aqui, agora eu tô numa linha mais comédia, eu quero dar risada. A Netflix também entende isso e começa a te recomendar mais filmes de comédia. As assistentes virtuais mais famosas do mundo atualmente, a Alexa e a Siri, são também bons exemplos de agentes que se baseiam na aprendizagem. Então, embora não atuem de forma ali 100% autônoma, elas conseguem sim cumprir algumas tarefas sozinhas. Então elas conseguem ali dentro do mesmo dispositivo marcar compromissos e organizar uma agenda, ou em outros dispositivos conectados, como por exemplo nas casas inteligentes, que é muito bom por sinal. Falar sessão cinema e aí abaixa a cortina, a luz fica, liga o Netflix, uou! Aquilo que eu falei anteriormente, Quanto mais você interage com esses agentes, mais eles aprendem e eles conseguem te trazer respostas, ajudas, etc., muito mais calibradas. E aí eles se tornam cada vez mais personalizados com o tempo também. E finalmente os agentes robóticos. Vamos dizer aqui que eles são a representação física de como a inteligência artificial consegue interferir no mundo real. Presente em diversos setores e equipados com câmeras e sensores altamente
sensíveis, eles são muito úteis, principalmente para realizar tarefas que são consideradas perigosas. Um bom exemplo é o sistema cirúrgico Da Vinci, que permite aos profissionais realizar processos cirúrgicos complicados com muita precisão e com o mínimo de invasão possível. Ele também é muito utilizado para tarefas repetitivas em centros de logística e o ciclo agrícola, por exemplo. Mas um ponto importante, vale lembrar que é bem provável que grandes empresas utilizem só um tipo de agente de IA. Grandes sistemas de IA são baseados em diversos agentes de IA que interagem entre si, criam uma experiência cada vez mais complexa, mas ao mesmo tempo cada vez mais satisfatória. E falando em complexidade, os agentes de IA eles são considerados mais sofisticados. Então eles conseguem gerar respostas mais sofisticadas e cada vez mais customizadas e personalizadas para o público final, dependendo do contexto. Falando em consumo, o grande diferencial que eles têm é que eles conseguem entender o real problema e dar uma resposta realmente satisfatória, ao invés de ficar dando voltas e voltas e não resolver o que precisa ser resolvido. Os maiores benefícios dos agentes de IA são otimizar processos, ganhar tempo e entregar soluções sofisticadas para o seu público. Ok, a gente já entendeu que tudo que envolve automação, tomada de decisão, interação inteligente com o ambiente, tudo isso pode se tornar uma responsabilidade de um agente de IA. Mas especificamente no marketing, onde ele pode ajudar a gente? Ele pode ajudar em diversas coisas. Ele pode criar, ajustar, testar e monitorar campanhas de anúncio. Ele pode otimizar a jornada do cliente e os pontos de contato. Ele pode auxiliar no desenvolvimento de novos produtos. Ele pode criar argumentos com base em objeções. Ele pode elaborar propostas ultra personalizadas e também conversar com leads de forma personalizada, tudo com base em dados. Lembrem que à medida que eles vão interagindo com o ambiente, esses agentes eles ficam cada vez mais inteligentes e assertivos, porque eles aprendem o que funciona e eles passam a evitar aquilo que não traz retorno. Assim, eles podem trazer mais performance para sua estratégia e menos trabalho operacional para sua equipe. Além disso, eles criam melhores experiências para os seus clientes e resultados escaláveis e mais sustentáveis para o seu negócio. E esse é só o começo. Sim, o futuro dos agentes de IA prometem tendências como agentes multicanais que cuidam da jornada inteira do consumidor, desde o anúncio até o pós-venda, personalização em escala, com a IA criando mensagens sob medida para cada lead, e colaboração entre agentes, como uma grande equipe virtual que troca dados e toma decisões em conjunto. Como eu falei, as grandes empresas já têm utilizado a IA dessa forma, mas a tendência é que isso fique cada vez mais acessível para todo mundo e todos os negócios. Entre todas as dúvidas, uma coisa é certa, os agentes de IA vão ampliar a capacidade estratégica do seu time. Agora, para falar um pouquinho do futuro dos agentes de IA, assim como os chatbots e qualquer outra inteligência artificial, eles dependem de regulamentação e uma legislação ativa. No Brasil, a regulamentação está em curso e a Câmara criou uma comissão que vai discutir os próximos passos dessa lei. De acordo com o texto base do projeto, que eu vou dar uma coladinha aqui, eles discutem principalmente a forma de regulação baseada em riscos, ou seja, dependendo do nível de riscos, o objetivo é estabelecer classificações, critérios e controles diferentes. E se a gente parar para pensar na autonomia que as inteligências artificiais estão criando, a lei é muito importante para que a gente consiga aproximar a IA de nós como um benefício e não criá-la como uma inimiga dos negócios. E aí, você sabia tudo isso sobre os agentes de inteligência artificial? Enfim, se você quiser entrar nesse mercado, a hora é agora. Na Layerup, a gente não para de inovar e sim, nós desenvolvemos e criamos novas soluções já para os nossos parceiros para que eles consigam se destacar no mercado atual e também no futuro. Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto, a Layer tem um e-book gratuito intitulado Como Utilizar a IA para Potencializar as Suas Estratégias. Esse conteúdo e muitos outros você encontra no nosso site. Lá também você tem um botão de contato caso você queira conversar com um de nossos especialistas. O link está aqui na descrição. E é isso, gente. Se você gostou, deixa o seu like ou então compartilha ele com aquela pessoa que você sabe que ela precisa entender um pouquinho mais sobre agentes de IA. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau!